E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo no canal Humanas com o professor Leonardo Gimenez. Vamos lá? Nosso tema de hoje é neoimperialismo do século XIX. O que nós temos que observar nesse contexto? Antes de nós entrarmos especificamente no neoimperialismo, nós vamos verificar um pouquinho o que aconteceu antes desse processo. E o que aconteceu antes desse processo foi a segunda revolução industrial, certo? Para que nós possamos entender melhor a segunda revolução industrial, o próprio termo nos fala. É o segundo processo de industrialização que ocorreu na Europa. O primeiro, século XVIII, na Inglaterra. A Inglaterra foi pioneira nesse processo. Com o passar do tempo, alguns países vão se organizando, vão se unificando, vão se transformando em estados nacionais e automaticamente esse processo vai se configurar, vai ocorrer no século XIX. Então, o que nós temos que entender sobre esse processo? Para que esses países se tornassem, para que essas regiões se tornassem países, teve que acontecer as revoluções liberais do século XIX, especificamente a de 1830 e a também de 1848, onde será um processo em que vai estabelecer o aspecto ou o processo de unificação das regiões como Itália ou Alemanha, certo? Então, dentro desse contexto da segunda revolução industrial, a gente tem que elencar alguns aspectos, algumas características. Quais seriam essas? As características que nós vamos observar é a questão do setor automobilístico, o surgimento do setor automobilístico nesse processo da segunda revolução industrial. Lembrando que a segunda revolução industrial ocorre no século XIX e automaticamente com ela vai acontecer algumas inovações. Outro aspecto importante que a gente tem que verificar é o surgimento de novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo, diferentemente do primeiro processo, da primeira etapa lá na Inglaterra, que foi o carvão mineral. Então nós vamos observar uma evolução nesse aspecto da fonte de energia. E também o principal aspecto, a principal característica da segunda revolução industrial é a expansão da industrialização em algumas regiões, como Europa, América e Ásia. Na Europa, destaca-se a Alemanha. A Alemanha foi um país que vai se industrializar e o processo de industrialização dela se destacou por quê? Porque foi um país que vai se industrializar depois de alguns países europeus, porém o processo dela vai ser rápido e eficiente, capaz de concorrer com a industrialização inglesa. Tem também os Estados Unidos na América e o Japão na Ásia. Então nós observamos que a segunda revolução industrial ela vai se expandir para quase todos os continentes do mundo. Nós temos que observar também, nesse processo da segunda revolução industrial, o surgimento do capitalismo financeiro, que foi também uma das características inovadoras. O que seria o capitalismo financeiro? Na primeira revolução industrial tiveram o capitalismo industrial. Na segunda revolução industrial, o capitalismo financeiro. Ou seja, como o processo de industrialização estava se expandindo, estava evoluindo, as empresas precisavam de investimentos. Muitas vezes, os empresários, os donos dessas empresas, dessas indústrias, não conseguiam investir sozinhos. Então, eles vão buscar apoio, ajuda nas instituições financeiras, que eram os bancos. E os bancos automaticamente participarão do processo de produção dessas indústrias. Ou seja, muitas vezes se tornarão sócios dessas indústrias. Então, a fusão do capitalismo da indústria com o sistema financeiro, surgiu o capitalismo financeiro. A gente tem que destacar também o surgimento de monopólios nesse segundo período da Revolução Industrial, ou Segunda Revolução Industrial, que seriam o quê? Os monopólios cartel, trust e holding, certo? Cada um com as suas características específicas. Cartel é quando indústrias do mesmo setor, porém com proprietários diferentes, se unem para dominar mercado. Exemplo de cartel é a questão do domínio de mercado em relação aos combustíveis. Entenderam? Outro aspecto do monopólio é o trust, que é uma empresa que domina várias outras empresas. Exemplo, nós temos no Brasil, P&G, PepsiCo, é uma empresa que administra outras empresas.
E tem também o cartel, o trust, né? A holding. Então a gente observa que dentro desse contexto da segunda revolução industrial, a gente vai verificar o surgimento do imperialismo, que foi a consequência da segunda revolução industrial. Por que o imperialismo? Quais seriam, na verdade, as motivações desse imperialismo? As motivações seriam o seguinte, entendam comigo. Se no início do processo industrial existia só um país industrializado, que era a Inglaterra, depois com a expansão desse processo pela Europa, principalmente, outros países se industrializarão, faltará matéria-prima, faltará mercado consumidor, faltará mão de obra barata e também os investimentos ficarão, né, limitados. Então, o que eles vão fazer? Qual é o objetivo desses países industrializados? Buscarem matérias-primas em outros lugares, mercado consumidor também em outros lugares e automaticamente mão de obra e investimento. Quais seriam as regiões que eles vão realizar esse tipo de domínio? África e Ásia, os europeus principalmente. Então o que a gente vai observar? As formas de domínio ou as formas de dominação vai se estabelecer principalmente pelo colonialismo. Porém, existiram outras formas, áreas de influência, protetorado, mas o que mais se estabeleceu na África, mediante a colonização e domínio e imperialismo dos países europeus industrializados, foi o que? Foi o colonialismo, onde esses países vão chegar em várias regiões da África e também da Ásia e vão dominar politicamente, vão dominar culturalmente e economicamente essas regiões, certo? Bom, para nós terminarmos esse tema, a gente tem que verificar o seguinte, lembra o seguinte, esse tema é um tema muito importante que vai proporcionar o surgimento da Primeira Guerra Mundial, certo? Que é esse imperialismo desenvolvido pelos países industrializados da Europa. Mas esses países, eles justificavam essa ação de domínio. Qual seria? O fardo do homem branco levar a civilização aos povos mais atrasados. E isso automaticamente se configura na questão do darwinismo social. O darwinismo social, ele propõe o quê? O processo de seleção natural da sociedade, né? Onde os mais aptos vão se desenvolver e aqueles mais aptos, o que acontece? No caso aqui, nesse contexto, eles deveriam ajudar aqueles que estavam com dificuldades. No caso, o continente africano e o continente asiático. Na verdade, são justificativas para que eles pudessem exercer esse domínio. Nós vamos, de alguma forma, visualizar que não tinha nada a ver com a realidade. Ok, pessoal? Agradeço a presença de vocês e espero contar com vocês se inscrevendo no meu canal.